Somos o Grupo 10 e temos como tema Biorremediação no Solo Antártico. O grupo é composto por 7 integrantes: a Ana Isabelle, Emanuele, Maria Eduarda, Mariana, Rafael, Rafaela e Rayane, que sou eu. Neste trabalho, iremos definir a biorremediação, falar como ocorre na Antártica, comentar sobre os artigos gerados pela tese que utilizamos como base e concluir o nosso trabalho. A biorremediação é definida como um processo no qual organismos vivos, como bactérias, fungos e plantas, são utilizados para reduzir ou eliminar um contaminante. Como estratégia da biorremediação, temos o processo de bioestimulação, que consiste em suprir as necessidades nutricionais nos locais contaminados para estimular o micro-organismo em degradar o poluente. Ao verificar o balanceamento em relação do carbono, nitrogênio e fósforo, correção do pH, aeração do solo, receptores de elétrons e correção de umidade, geramos condições favoráveis para que o micro-organismo utilizado se prolifere e, consequentemente, utilize mais os poluentes presentes no solo. Uma forma de realizar a bioestimulação é com a utilização de fertilizantes agrícolas, já que são compostos de nutrientes solúveis em águas, como o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, MAP, que é o monoamônio fosfato, e o DAP, fosfato de diamônio, que possuem baixo custo e uma boa disponibilidade no mercado. Outra técnica utilizada é a bioaumentação, onde ocorre a introdução de organismos capazes de degradar um determinado composto em uma área contaminada. Estes organismos podem ser indígenas ou provenientes de outros sítios. Entretanto, sempre é interessante a utilização de espécies nativas, pois assim os riscos dos impactos ambientais são bem menores. Então, o ideal, quando vamos escolher esses micro-organismos, é observar se no próprio ecossistema existem micro-organismos capazes de realizar a fixação de nitrogênio, a nitrificação, a desnitrificação, a assimilação e a decomposição, pois estes estão diretamente relacionados no processo de degradação de hidrocarbonetos. Grande parte do continente antártico já sofre com os efeitos diretos e indiretos da ação do homem devido à massiva exploração do território. A Península Antártica é a parte marítima do continente e tem alto nível de contaminação por hidrocarbonetos, metais pesados e compostos organoclorados devido às atividades humanas em estações de pesquisa estabelecidas na região. Os tipos de contaminantes no continente antártico são variados e dividem-se em poluentes orgânicos, hidrocarbonetos e metais pesados como cobre, prata, arsênio, chumbo e urânio. Além disso, ainda há contaminação local através do abandono de objetos e pela combustão de carvão, petróleo e gasolina. E as atividades humanas desenvolvidas nessas regiões requerem a utilização de hidrocarbonetos de petróleo, para geração de energia, aquecimento, operação de máquinas, operações de aviões e até mesmo navios. E, em sua maioria, esses derramamentos acontecem em próximas estações de pesquisa. De acordo com pesquisadores, ambientes mais frios podem ser mais severamente afetados por contaminantes quando comparados com ambientes de clima mais quente, ainda que com níveis similares de contaminação. E isso ocorre porque as condições mais extremas fazem com que seja necessário um número maior de adaptações que levam tais ambientes a condições mais sensíveis. Mas apesar disso, bactérias degradadoras de hidrocarboneto nas colunas de gelo já são conhecidas. E, assim, aparentemente, as temperaturas extremamente baixas dentro dessas colunas de gelo, combinada com os altos níveis de contaminação, não representam um impedimento para o desenvolvimento de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos, E um estudo recente foi capaz de esclarecer a real diversidade do Lago Vostok, que é localizado ao leste do continente antártico, onde foram utilizadas análises metagenômicas e metatranscriptômicas e foi encontrado um ambiente complexo contendo 94% de bactérias e 7% de eucariotos. E muitas dessas
espécies de micro-organismos encontrados apresentam importantes genes envolvidos em atividades enzimáticas, como fixação de nitrogênio, nitrificação, desnitrificação, assimilação e decomposição. E esses processos eles estão fortemente relacionados com o processo de degradação de hidrocarbonetos. Olá, meu nome é Emanuele e a partir do tema biorremediação de solo antártico contaminado por óleo diesel, o nosso grupo se baseou em mais 3 artigos para ter conclusões mais consistentes sobre o assunto. Agora eu irei falar do primeiro artigo, que se trata da biorremediação em solos antárticos. Iremos comentar mais sobre os resultados das análises obtidas nesse artigo. Bom, a biodisponibilidade é um fator crucial para o processo de biodegradação. Em lugares com temperaturas próximas ao ponto de congelamento, os canais da membrana celular podem se fechar, parando o funcionamento da célula. Como descrito anteriormente, os nutrientes e compostos orgânicos são importantes para o processo de biorremediação. E quando um derramamento ocorre, a proporção de carbono, nitrogênio e fósforo no solo tende a ficar desequilibrada, e um consumo rápido de nitrogênio e fósforo ocasionalmente ocorre, fazendo com que esses 2 compostos sejam fatores limitantes. Entretanto, solos antárticos são geralmente pobres em nutrientes, o que pode cessar a degradação. Nesse caso, a adição de fertilizantes poderia resolver esse problema e suprir a necessidade de nutrientes para o processo. Na aplicação das técnicas, teremos que, devido à inviabilidade de transportar solo antártico contaminado, o tratamento in situ é o mais indicado. E entre esses tratamentos, a bioestimulação e a bioaumentação são as 2 técnicas mais citadas pela literatura. Então, a bioestimulação é a técnica, que consiste em adicionar nutrientes nos solos e maximizar essa biodegradação e balancear essa relação CNP. Essa técnica também é importante para ajustar o pH e corrigir o nível de umidade e aeração e promover a habilidade desses micro-organismos de degradar o poluente. Essa técnica é mais recomendada para promover a recuperação do solo em território antártico, porque sabemos que a comunidade microbiana na Antártica pode degradar hidrocarbonetos. A bioestimulação foi performada com sucesso nas regiões da subantártica e as propriedades do solo tiveram uma ótima influência no processo. De acordo com esse estudo, a bioestimulação apresentou melhores resultados quando aplicada em solos minerais em comparação com solos orgânicos, para os 2 tipos de óleo usados, o óleo cru e o óleo diesel. As cepas bacterianas dos gêneros Rhodococcus, Sphingmonas, Pseudomonas e Acinetobacter foram indicadas como os principais grupos degradadores de hidrocarbonetos presentes no solo antártico. Esses grupos foram usados em diferentes estudos em ambiente ártico, desde o isolamento e classificação até as aplicações de experimentos in situ. Ao todo, foram estudadas 28 cepas de bactérias do solo antártico. Mesmo com vários estudos sobre o tema, a biorremediação em um ambiente frio geralmente é considerada uma tarefa difícil, mas muitos estudos científicos têm mostrado que é possível performar a biorremediação no continente antártico depois de realizada uma limpeza física. Posteriormente, o Rafael irá falar mais sobre as conclusões do artigo 1. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou comentar um pouco sobre o artigo cujo tema é a avaliação de técnicas de biorremediação em derramamento de diesel envelhecido na Península Antártica. Bom, as áreas antárticas sofrem constante influência de ações antrópicas e a principal causa de contaminação destas áreas são os hidrocarbonetos de petróleo. Os derramamentos acidentais fazem com que ocorra bioacumulação no sistema marinho. E para se remover esses contaminantes, podemos adicionar os organismos vivos cujos possuem a capacidade de degradação. Esse artigo avaliou os impactos causados por esse derramamento de óleo diesel e avaliou o solo coletado na Baía de Almirantado durante 45 dias. Foram retiradas 10 amostras e analisadas principalmente no quesito fósforo e nitrogênio. Bom, evidenciou-se que a adição de nutrientes ao lodo gerou um crescimento microbiano, e esse crescimento foi associado ao baixo valor nutricional deste solo. Foram 10 cepas bacterianas analisadas nesse estudo, e elas foram constatadas como capazes de crescer em teor de óleo diesel. Em contrapartida a isso, as comunidades árqueas foram modificadas apenas pelo solo e não pelo tratamento de bioaumentação que ocorreu neste solo. Sendo assim, constatou-se que as árqueas
não possuem relevância na degradação do petróleo. E nos solos contaminados com influência de contaminante recente, o perfil mais discrepante de todos foi o proveniente do processo de bioestimulação, e esse foi o que teve o maior aumento no grau de degradação. Já nos sistemas de bioaumentação, a degradação foi mais eficiente, ou seja, ela aconteceu de uma forma maior e que pudesse ser evidenciada mais facilmente. Meu nome é Rafaela e eu irei falar um pouco sobre o artigo cujo tema é a diversidade microbiológica e o esgotamento de hidrocarbonetos em alto e baixo nível de solos poluídos com diesel na Antártica. Bom, este trabalho teve por objetivo caracterizar o efeito de concentrações de hidrocarbonetos totais de petróleo em comunidades bacterianas, diárquea e microeucarióticas em baixas e altas amostras de solos contaminadas por hidrocarbonetos e também de realizar testes de técnicas de biorremediação utilizando micro-organismos para eliminar ou reduzir a toxicidade e os níveis de contaminação neste solo. Este estudo foi realizado com amostras retiradas de solos próximos à Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica na Península Keller, localizada na ilha Rei George. Devido às condições lá encontradas, a remediação de solo tem sido um desafio. Geralmente, os métodos físicos e químicos são aplicados para tentar limpar solos poluídos com hidrocarbonetos. Porém, se tratando de métodos físicos, a utilização de máquinas em solos antárticos é muito cara, e os químicos podem ser bastante perigosos considerando os riscos de impactos ambientais. Por isso, as técnicas de biorremediação têm sido cada vez mais utilizadas. Estudos realizados em solos frios contaminados com hidrocarbonetos mostraram que a composição microbiana é alterada em função do tempo de contaminação e do carbono e nitrogênio disponíveis para a comunidade. O esgotamento de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, podem também diminuir a atividade microbiana e potencialmente aumentar o contaminante. Embora a bioestimulação, ou seja, a adição de fertilizantes, seja uma estratégia alternativa para superar este problema, a determinação da concentração de fertilizantes tem sido considerada um desafio, porque, por exemplo, se nós temos um nível excessivo de fertilizantes, a gente pode inibir a biodegradação de hidrocarbonetos, diminuindo o potencial hídrico do solo, enquanto uma baixa concentração pode ter pouco efeito sobre as taxas de degradação de hidrocarbonetos. Então, analisando esse artigo, obtiveram-se informações valiosas para o desenvolvimento de um tratamento alternativo, eficiente e adequado para remediar a poluição por óleo em solos antárticos. Eu me chamo Ana Isabelle e, em síntese, através das pesquisas feitas acerca do tema, o nosso grupo concluiu que, mesmo com a escassez nutricional do solo antártico e as condições climáticas extremas, o mesmo possui uma grande diversidade microbiana e bacteriana. Em seguida, foi observado que tal comunidade microbiana com alta capacidade de se desenvolver em solos com condições tão adversas, teria também a capacidade de se desenvolver utilizando apenas hidrocarbonetos de petróleo como fonte de carbono. Nessa perspectiva, nota-se que a diversidade bacteriana presente no solo antártico se mostrou fortemente capaz na degradação de compostos oriundos do petróleo. Diante disso, o artigo 3, por meio de um experimento com amostras contaminadas com variadas concentrações de fertilizantes, obteve o balanceamento ideal para a biorremediação do solo em questão. Os resultados desse experimento mostraram um grande número de heterotróficos totais e heterotróficos degradadores de hidrocarbonetos, que foram encontrados com a utilização da técnica do número mais provável. E, posteriormente, análises moleculares de reação em cadeia da polimerase também revelaram a presença de diversos genes envolvidos em processos de biodegradação de compostos de petróleo, tanto em condições de aerobiose quanto anaerobiose. De maneira geral, os solos com altos níveis de contaminação tiveram sua diversidade reduzida, porém, uma maior abundância de grupos conhecidos pela capacidade em degradar hidrocarbonetos de petróleo. Dessa forma, os resultados obtidos no artigo 3 demonstraram também que a presença de uma alta concentração de hidrocarbonetos de petróleo no solo resultou em uma diminuição significativa da diversidade e riqueza para as bactérias e eucariotos.
A explicação para a diminuição da diversidade encontrada em solos contaminados pode ser explicada pelo enriquecimento da comunidade degradadora específica, devido à alta disponibilidade de hidrocarbonetos no solo após eventos de derramamento acidental, e também pelo efeito tóxico dos compostos de petróleo sobre comunidades não capazes de metabolizá-los. Os dados obtidos até o momento confirmaram que os solos antárticos apresentam condições microbianas necessárias para viabilizar a aplicação da biorremediação, uma vez que as condições ambientais permitissem o crescimento microbiano. Eu sou o Rafael e eu vou estar comentando um pouco sobre os resultados dos outros 2 artigos. No caso do artigo 2, foi constatada baixa concentração de nitrogênio no solo, justificando o enriquecimento por meio do bioestímulo. No entanto, diferentemente dos outros estudos, a adição de fertilizantes nesse caso não trouxe um aumento significativo no número de bactérias do solo. O que esses dados trazem é que a atuação dos fertilizantes não necessariamente potencializa a degradação através do aumento na quantidade de bactérias, e sim na aceleração do metabolismo desses organismos. É interessante ainda destacar que em solos apenas com histórico de contaminação, o tratamento apenas com fertilizante conseguiu eliminar a maior parcela de contaminantes, enquanto que em solos com histórico de contaminação mais uma concentração extra de contaminante, os resultados mais eficientes foram com o tratamento de fertilizantes acrescidos de consórcio bacteriano. Esses resultados apontam para a existência de uma determinada concentração crítica, onde as comunidades de bactérias se mostraram insuficientes para a degradação, necessitando do complemento do bioaumento. Em relação ao artigo 1, de tema biorremediação em solos antárticos, os dados obtidos nesse estudo possuem grande importância, pois consideram dados específicos do ambiente antártico, enquanto grande parte dos estudos prévios de biorremediação em solos polares considerava esses ambientes de maneira generalizada, ainda que a Antártica possua características específicas. Por exemplo, diferentemente da escassez que se imaginava, foi identificado na verdade que solos possuem considerável diversidade bacteriana. Dentre as variações encontradas estão as pseudomonas, xingomonas e o gênero Rhodococcus, que possui enorme capacidade metabólica, podendo degradar alcanos e compostos aromáticos, por exemplo. Além disso, ficou constatado que existe uma distribuição geográfica específica de micro-organismos. Esses dados permitem uma maior eficiência e precisão na aplicação da biorremediação em solos antárticos, bem como no potencial de desenvolvimento de novas técnicas de biorremediação. De maneira geral, se conclui que para a aplicação de biorremediação no solo antártico, devem ser levados em consideração o local de tratamento e o tipo de contaminante. Ainda, a metodologia in situ é a mais recomendada nas análises para se obter resultados mais condizentes com a realidade. Por fim, algumas recomendações gerais para reduzir a poluição do solo antártico é que o reabastecimento de veículos e limpeza de tanque de armazenamento devem ser feitas no próximo ao inverno, ou durante o inverno, de maneira que a neve atue como barreira física contra os contaminantes. Por outro lado, a biorremediação deve ser feita próximo ao verão, quando as temperaturas estão mais elevadas. Porém, deve ser feita antes do degelo. Caso contrário, o gelo derretido pode espalhar os contaminantes, podendo fazer eles penetrarem no solo. Aqui temos algumas referências usadas e obrigado pela atenção.